Governo rico e povo pobre. Embora isso sempre existiu e sempre existirá, cada dia mais e mais nós vemos uma distância entre o pobre e o rico e sobre uma carga tributária injusta. Somos explorados por um sistema cruel, feitos por homens ricos que cada dia ficam mais ricos e os pobres cada dia mais pobres e insatisfeitos. No auge do rei Salomão, chamado o Tempo de Ouro de Israel, a carga tributária era muito grande. Embora Salomão vivesse em seu palácio com toda a riqueza e prosperidade, o povo pagava alto por esse luxo dele. A Bíblia, ela não mente e ela não esconde nada. Quando seu filho Roboão foi assumir o trono, ele, embora não conhecesse a dificuldade do povo, tendo seus 41 anos de vida, embora um pouca idade, mas já experiente, não tinha conhecimento disso. Então o povo foi até ele, que é a tribo do norte de Israel, pediu para ele que diminuísse essa carga tributária que o pai dele, Salomão, tinha exigido do povo. E ele, como um bom rei que queria começar bem o seu reinado, pede um tempo para os seus súditos e daqui 3 dias você voltem que eu darei a resposta. Então Roboão foi aos anciões do seu povo e pediu um conselho. E os anciões aconselharam ele para que ele diminuísse um pouco essa carga tributária que era muito alta. Mas ele foi também consultar os seus amigos, aqueles jovens que cresceram junto com ele, aqueles que nunca passaram dificuldade e talvez nunca tenham sentido na pele a sua vida um jugo pesado. Então eles deram um conselho para ele, que pesasse a mão. Se a mão do seu pai foi pesada, o seu dedinho será mais pesado. E depois daqueles 3 dias, o povo volta a se reunir e Roboão decidiu que manteria essa carga tributária. Então houve-se uma divisão entre as tribos de Israel. Foi-se a tribo do norte e a tribo do sul, e Israel nunca mais foi o mesmo. Mas você pode estar perguntando o que eu tenho a ver com isso? Nós somos evangélicos, vivemos em outro tempo, mas nós somos cidadãos do reino celeste e do reino terrestre. Nós estamos já no nível do Congresso Nacional com uma bancada evangélica. E nós temos, sim, representantes lá que têm defendido ou que dizem representar o povo de Deus. Mas será que eles defendem a causa do pobre, da viúva? Ou só estão lá para defender a família, os bons costumes e não cobrar impostos das igrejas, dos templos? Porque o povo que elege um representante, ele tem obrigação de cobrar. Nós às vezes ficamos nos perguntando que deveria eu reclamar, mas o voto nós temos esse direito, porque o nosso país dá essa liberdade.
Porque se há representantes que se dizem evangélicos, eles têm que prestar essa conta para o povo. E muitos de nós, às vezes, por falta de aptidão, falta de... Estamos acostumados, que ouvimos na palavra de Deus, que Jesus mesmo, ele não abriu a boca, ele sim, Jesus ele veio por uma causa. Mas esses que se dizem evangélicos, que causa defendem? Que planos de governo têm? Será que eles estão ali para aliviar o povo, a opressão? Nós vemos a cada dia mais e mais a nossa carga tributária subindo. E nós vemos os nossos evangélicos fazendo acordos com o mundo, defendendo a injustiça, defendendo os ricos, ou eles estão lutando pelo povo de Deus, ou eles estão fazendo o que Deus falou, porque nós vemos que a cada dia mais e mais, os nossos irmãos que são mais humildes, eles cada dia trabalham mais e pagam mais, e ainda são cobrados. E quando você vai na igreja, que era para ser levados à presença de Deus, muitas das vezes nós somos levados à presença de homens, apresentados para homens como representantes evangélicos, que levantam a bandeira evangélica, mas eles não querem ser cobrados por quê? Porque na hora de voto, todo mundo vai. Na hora de ser questionado, aí não, aí Jesus não. Aí Jesus não gosta. Não. Se nós votamos, se nós temos um compromisso com o governo da terra, assim como nós temos o nosso compromisso com o governo celeste, nós precisamos cobrar. Se eles fazem falcatruas que prejudicam o povo, enriquecem ilicitamente, prejudicando o povo, nós deveremos ficar quietos? Porque eles se vestem como ovelhas, mas na verdade são lobos disfarçados de ovelhas, que se vestem com uma fantasia de ovelhinha e vai para a igreja pedir voto. Mas Jesus nos falou, seja simples como a pomba, mas astuto como a serpente. Muitas das vezes nós não discernimos, nós não pedimos a direção do Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes, muitas pessoas levam o nome de evangelho para vergonha, por descaso, por desprezo, em meio às políticas, em meio às falcatruas. Nós vemos que aonde tem a carga pesada, vai ter o quê? Vai ter divisão, vai ter opressão, vai ter briga, vai ter contendas. Tudo isso. Mas nós queremos um país mais justo e equilibrado, que glorifique a Deus. Então, no mínimo, nós temos que ter representantes que se dizem evangélicos, serem evangélicos. Na onde você está, você tem que ser luz. Na onde você está, você tem que representar o povo de Deus. Não é a sua causa, é a causa de Cristo. E muitos de nós, às vezes, não acompanhamos, não vemos. Só quando vem a público, nossa, mas ele fez isso, olha o evangelho. Mas nós esquecemos de acompanhar a cada dia. O que ele votou? O que ele está já nos prejudicando? Quando ele vota a favor do rico, quando ele vota para a opressão do pobre, quando ele vota para tirar os nossos direitos. Tudo isso nós não acompanhamos. Nós só vemos quando a mídia vem e expõe a vergonha, ao vitupério. E nós, como evangélicos, temos que abaixar a cabeça. Mas nós não devemos abaixar a cabeça. Porque aqueles que se dizem evangélicos e não são,
São lobos infiltrados no meio das ovelhas, porque o pastor, que deveria cuidar do seu rebanho, deixou o lobo entrar. Então, nós temos que orar para que Deus nos dê entendimento, graça, sabedoria, para nos livrarmos de cada lobo, de cada um que se veste de ovelhinha, principalmente agora, em época de eleição, que nunca vem na igreja, vem para pedir voto. E vários pastores abrem o púlpito para falar. Já deveria ser errado. Porque o maior exemplo que nós temos é os Estados Unidos, aonde a maior autoridade, que foi o Obama, chegou e sentou na igreja, não pegou no microfone. E nós vemos um monte de gente dando oportunidade para cara que não teme a Deus, para que faz falcatrua a vida inteira e chega na igreja dando uma de mocinho, de bom homem. Que o Senhor nos ajude a termos coragem de reagirmos contra a opressão do maligno e que o Senhor nos dê autoridade no nome do Senhor Jesus. Amém.